Isaías capítulo 44, há uma profecia que é para a igreja. Isaías 44, a partir do versículo 3, eu vou ler na versão revista e atualizada. Diz assim: o Senhor: porque derramarei água sobre o sedento. Tem alguém sedento aqui? E torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, sobre a sua família, e a minha bênção sobre os seus descendentes, sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Aleluia! E eles brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, um deles, dos seus descendentes: eu sou do Senhor. E o outro se chamará do nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. Ou seja, todo mundo na sua casa vai servir a Deus. Aleluia! Aleluia! Essa é a promessa de Deus. Glória a Deus. O pastor Jefferson disse: eu sinto um ambiente hoje na igreja liberado aqui. Tem dia que é difícil, irmão. Tem dia que é pregar o pão, que é a palavra, para pedras. Tem dia que é assim. Mas tem dia que o povo está sedento. E hoje eu vejo assim, um povo sedento, um povo assim que quer mais. Aliás, apenas um parênteses, a nossa querida Tati, eu não sei por onde ela anda, mas ela cantou uma música que eu pedi para a conferência. Está ali a Tatiane. Ela cantou aquela música Oceanes. É Oceanes? É muito linda, não é? Essa música, ela veio de uma forma para mim, porque eu sou um cara meio desconectado das coisas aí, né? Sou meio cara alienado, eu sou um cara que vive às vezes no mundo da lua. Mas o Espírito Santo, um dia eu tive uma experiência tão grande com o Espírito Santo. Falei: Espírito Santo, me dê uma música que ainda eu não cantei. Porque eu tenho uma playlist só com música do Espírito Santo. Se você quiser, depois eu te mando. Mas aí, eu falei: Espírito Santo, me dá uma música que eu ainda não ouvi. Aí eu fui parar nessa música, e acho que chama Oceanes. Aí falei para minha filha: filha, tá aí ela, uma música nova que o Espírito Santo falou comigo. Ela falou: não, pai, essa música tem mais de 10 anos. Eu falei: sério? Falei: mais de 10 anos para você, para mim ela foi nova. E aí eu pedi para ela cantar gentilmente, e ela introduziu, e eu percebi que vocês também cantaram. Porque tem música que o ministro põe aqui, mas a igreja faz assim, ó: não quero, não gostei, não canto. Tem música que é assim, não tem? Música que a igreja quer introduzir, a igreja fala: não quero, põe outra música. Mas eu percebi que quando essa música caiu na congregação hoje, ela caiu assim, a unção veio. Por favor, Tatiane Crespo, quando eu chamo uma pessoa pelo sobrenome, é que é coisa séria. Tatiane Crespo, todas as suas ministrações, que serão ótimas, tem que ter essa música. Aí, gente que entende o Espírito, já está no repertório. Então nós vamos cantar todas as ministrações que ela me vai ministrar, porque um dia vai ministrar o Davi Silva, depois o Danilo Quentão. Quando ela ministrar, que vai ser o dia que eu vou pregar, na segunda-feira à noite, aí tem que ter essa música. Porque Deus me deu essa visão nesse encontro com o Espírito Santo, foi mais ou menos assim. Eu não sei você, mas eu gosto de assistir muito documentário, eu gosto de assistir na televisão muito as questões da natureza, eu gosto de ver essas coisas, né? Eu gosto dessas coisas aí. E aí um dia eu estava assistindo um documentário que os homens estavam mergulhando no oceano, e essa música chama Oceano. E aí alguns mergulhadores mergulhavam, e eles viam algumas coisas assim, alguns animais marinhos, alguma vegetação, assim: puxa vida, que legal, nunca tinha visto isso. Mas tinha mergulhadores que mergulhavam mais fundo. E aí eles viam também peixes, crustáceos, vegetação, que aqueles outros mergulhadores que chegaram até o nível, eles não viram. E depois eu vi um terceiro grupo de mergulhadores que eles foram mais fundo ainda.
E aí eles viram coisas assim maravilhosas no fundo do mar. Aí veio essa música Oceano. Deixa eu falar para você, nessa conferência, você já está nesse oceano. Você já está mergulhado nas águas do Espírito Santo. Mas nessa conferência você vai mais fundo. Nessa conferência você vai mais fundo. Coisas que você não viu, coisas que você não experimentou, coisas ainda que você não ouviu, você vai experimentar para a glória de Deus. Quantos podem dizer um glória a Deus? Aleluia! Eu creio nisso, por quê? Deus quer que nós nos aprofundemos nele. E o que é a vida eterna? Jesus disse em João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? A vida eterna é você cada vez conhecer mais de Deus. Você vai passar essa vida e toda a eternidade conhecendo o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E nós vamos conhecer mais a Deus. Quantos creem nisso? Dêem glória a Deus. E eu creio também que nessa conferência a nossa igreja vai ser uma igreja mais avivada. Eu creio num avivamento. Eu creio num avivamento para esta igreja, para você, para sua célula, para sua família. Eu creio num avivamento para essa cidade. Eu creio num avivamento para esse estado. Eu creio num avivamento no Brasil. Porque muitos avivamentos, moveres do Espírito, já aconteceram em muitos países. Muitos avivamentos já aconteceram e eu vou te contar 2. O primeiro avivamento que eu vou te contar não é o primeiro que aconteceu. O primeiro avivamento foi no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado. Mas a história, até tem livros de história que contam as histórias dos avivamentos. São livros bons para você ler e se enriquecer. Agora, houve 2 avivamentos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles aconteceu na Inglaterra, século XVIII. A Inglaterra estava numa decadência espiritual. A Inglaterra estava sendo uma terra inóspita, seca, árida. Depois que veio o racionalismo francês, o iluminismo, as pessoas, na verdade, na Europa, elas começaram a andar na esteira do ateísmo. Até o século XVIII, na Inglaterra, havia muitos cristãos, mas depois do iluminismo e do racionalismo francês, as pessoas não estavam mais acreditando em Deus. As igrejas se esvaziaram. Os pregadores ficaram descomprometidos e pregavam sermões mortos para auditórios sonolentos. Os pastores, aí no século XVIII, desciam do púlpito para se embriagar nas tabernas, nos bares. O cara pregava, depois ia encher a cara de cachaça, de uísque. Olha só, parecia que a igreja era um vale de ossos secos e ninguém acreditava que a igreja pudesse ressurgir. Ora, a igreja está em decadência e não vai demorar muito, não vai existir mais igreja, vai acabar a igreja. E quando todos apostavam para o fracasso da igreja, que era irremediável, Deus levanta um grupo de estudantes. Na Universidade de Oxford, na Inglaterra, um grupo de estudantes Deus levanta para orar por avivamento. Eu não sei você, mas todos os dias eu oro por avivamento. Eu oro para Deus me avivar a minha família, avisar os pastores, avivar os líderes, avisar todo mundo. Todo dia eu oro, Senhor, manda um avivamento. Avivamento é trazer mais vida, mais unção, mais poder. E uma dessas reuniões na Universidade de Oxford, no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, aquela reunião de oração, os irmãos orando, os céus se fendem do Espírito Santo. Desceu sobre aqueles estudantes, e aqueles poucos estudantes, ficaram cheios e tomados e possuídos pelo Espírito Santo. Pastor, qual foi o resultado disso?
Eles levantaram no poder do Espírito Santo e começaram a pregar com autoridade. As igrejas começaram a encher e não comportava mais as multidões. Pessoas sedentas vinham nas praças querendo, dizendo: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E este avivamento inglês, meus irmãos, atingiu toda a nação, onde centenas e milhares de pessoas se converteram para a glória de Deus. Você acredita que ainda pode haver um avivamento? Você acredita que Deus pode se mover no Brasil? Você acredita que Deus pode se mover na sua casa? Você acredita que Deus pode se mover na sua vida? Eu creio. E todo dia eu oro por isso. O segundo exemplo de avivamento que eu quero falar para você aconteceu em Los Angeles, na rua Azusa. Em 1905. Um pequeno grupo de crentes afro-americanos, famintos por avivamento, cansados de religião, mas queriam vida de Deus, eles foram expulsos da segunda igreja batista de Los Angeles. Assim como nós fomos expulsos em 1999. Não sei se você sabe, nós somos expulsos também. O nosso nome hoje Batista é só nome, porque nós não pertencemos mais. Mas sabe por quê? Porque nós começamos a orar em línguas. E estamos falando em língua desde 99 até hoje, não cansamos ainda. Depois nós fomos convidados para voltar, porque nós crescemos, multiplicamos, avançamos. Mas aí eu também falei, também agora a gente não quer mais voltar. Birrei. O avivamento da rua Azusa, eles começaram a reunir numa casa em Los Angeles, onde manifestações espirituais começaram a juntar um crescente número de pessoas. O improvável aconteceu. O líder desse avivamento era um negro, humilde, semi-analfabeto, chamado Joseph Seymour. Mal sabia ler, africano, o cara mais improvável que poderia trazer um avivamento. Talvez você não saiba, esse avivamento é conhecido como, depois do Pentecostes, o maior avivamento da história. Hoje, 600 milhões de cristãos vieram desse avivamento. 70% das igrejas na América Latina vieram desse avivamento. Seymour, esse afro-americano, a mensagem dele qual era? Renovo do Pentecostes. Que tal a gente pregar um dia uma mensagem? Renovo do Pentecostes, evidenciando que o enchimento do Espírito Santo, haveria uma evidência de orar em línguas estranhas. Seymour pregou esse sermão, mas ele mesmo não foi batizado com o Espírito Santo. As outras 6 pessoas foram. E no 7º dia, Seymour também foi batizado e começou a orar em língua. Esse avivamento, talvez você não saiba, para te familiarizar melhor, é que surgiu o movimento das igrejas Assembleia de Deus no Brasil, a maior denominação brasileira. Esse movimento, todas as igrejas pentecostais do Brasil praticamente vieram desse mover. A mensagem qual era? Fogo do avivamento. Começou a espalhar em Los Angeles e começaram a lotar a igreja ali na rua Azusa. Esse avivamento, alguns anos atrás, completou 100 anos. Aí a pergunta para você é: você acredita que pode haver um avivamento? Eu creio. Eu creio. Por isso eu quero te falar 4 coisas sobre avivamento e nós vamos participar da ceia do Senhor. A primeira verdade sobre avivamento é que avivamento é uma promessa de Deus através do Espírito Santo para a igreja. Olha só o texto de Isaías, capítulo 44, verso 3. O Senhor dizendo: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o que, irmãos? O meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes.
Avivamento é uma promessa de Deus para a igreja, mas para uma igreja sedenta. Deixa eu falar para você. Você vai receber muito nessa conferência em nome de Jesus. Mas aquilo que Deus tem para você é proporcional à sua sede. Se você tiver muita sede, você vai receber muita água viva do Espírito Santo. Então, o avivamento não é para aqueles que se acham, para aqueles que dizem que está tudo bem. Eu já vivi o que eu tinha que viver. Não, avivamento é para aqueles sedentos que querem uma nova experiência com Deus. Esta é uma promessa para os sedentos, aquele que tem fome de Deus. Assim como o Salmo 42, assim como a corça suspira, tem sede pelas correntes das águas. A minha alma tem sede, a minha alma tem fome do Deus vivo. Esta é uma promessa de Deus, aleluia. Aleluia. E essa promessa não é o pastor Silvio que está fazendo para você. Não é a Igreja Batista Água Viva que está fazendo para você. Essa promessa, ela é segura porque é uma promessa de Deus. E Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu que Ele vai derramar torrentes de água sobre a sua vida, sobre a minha vida, Ele vai derramar. É uma promessa de Deus para a igreja. Aleluia. Tem dois tipos de visão teológica, visões teológicas sobre os últimos dias. Você sabe que nós estamos vivendo os últimos dias. O próprio Pedro disse lá em Atos 2,17, ele diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Tem dois tipos de visão para os últimos dias. Tem a visão bem tradicional, conservadora, que eu não concordo, ainda que eu seja tradicional e conservador, que eles dizem que quando Jesus vier, a igreja vai estar tão enfraquecida, que a igreja vai estar em frangalhos, a ponto que Jesus disse, haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Essa é uma visão, que acha que quando Jesus voltar, a igreja vai estar em frangalhos. Eu não penso nisso. Eu creio que essa promessa é para a igreja dos últimos dias. Eu sou da opinião que nós vamos ter um grande avivamento antes da volta de Jesus e vamos ter uma grande colheita para a glória dele. Eu creio que antes da vinda de Jesus, nós vamos ter um grande derramar do Espírito Santo. Porque Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, não uma igreja em frangalhos. Jesus vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo, não uma igreja raquítica. Agora, eu creio que esta é uma promessa de Deus. Porque como que nós vamos ser uma igreja avivada? Quando cada um de nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, você precisa estar cheio do Espírito, essa igreja cheia do Espírito Santo, as outras igrejas cheias do Espírito Santo, todo mundo cheio do Espírito Santo, haverá um rebuliço. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, irmão, a gente não tem tempo para picuinha não. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, aquele irmãozinho que não cumprimentou, aquele negócio, o pastor deu livro para mim, não deu para não tem essas picuinhas. Isso aí é carnalidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ele pensa em coisas maiores. Agora, quando o marido fica ali com a mulher, e o macarrão, vai ter macarrão. Não é que está cheio do Espírito Santo, não. O marido cheio do Espírito Santo leva a mulher para almoçar. Eu vou querer arrumar encrenca com a minha mulher por causa do macarrão, por causa do suco? Você está louco? A pastor não tem dinheiro para almoçar, faz o almoço para ela. A gente tem solução para tudo, já percebeu aqui? Porque quando está cheio do Espírito Santo, eu vou ficar implicando com... Ver minha mulher esses dias, a tadinha, ela tem que fazer revisão em 4 livros. Esses 4 livros, ela fez revisão. Ela gastou horas e horas e horas e horas.
fazendo a revisão. Aí esses dias eu fui pregar para 600 pastores na Vila Mariana, para pastores do Sudeste, juntamente com o pastor Aloysio, estávamos lá. Cheguei aqui esgotado em Mauá, falei, agora filho, só uma cama. Aí ela falou, dá para ir no Baronesa comprar um açaí? Se eu fosse um homem carnal, eu ia falar umas coisas. O cara fica 2 dias lá pregando, reunindo e tal, ainda tem que pensar em açaí. O que eu respondi, pastor Jefferson? Filho, eu estou aqui para te servir, para te fazer feliz. Granola? Botar uma granola? Ó, granola não deu, mas um leitinho, pôr assim por cima, uma bananinha, aleluia. Aqui só tem receita saudável, viu? Fica tranquilo. Aqui não tem cachorro quente, não. Você acha que um homem cheio do Espírito, ele fica preocupado com essas coisas? Uma mulher cheia do Espírito fica preocupada com essas coisas? Você acha que uma mulher cheia do Espírito, porque o marido deixou a toalha na cama molhada, ela vai reclamar? Ela vai lá e pega. Eu precisei, mulheres, dar uma equilibrada na coisa, que estava ficando feio para mim a coisa aqui. Glória a Deus. Porque você é cheio do Espírito Santo, você tem outros valores, outras prioridades, outras coisas. Você não liga para algumas coisas. E essa é uma promessa, não apenas uma promessa segura, porque Deus prometeu. Segundo, é uma promessa abundante. Olha só, Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes. Não é gotas, não. São torrentes sobre a terra seca. Talvez nós aqui que moramos no Sul Maravilha não entendemos bem esse versículo, mas para quem já foi para Israel, ele entende melhor. Israel, a geografia de Israel é inóspita, é seca, é árida. Principalmente no sul. Temos aquele versículo, Salmo 126, como as torrentes do Negueb, você já leu? Não é? Como as torrentes do Negueb. O que era o Negueb? É o sul de Israel, onde durante 11 meses não chove. 11 meses sem chover. Não é? Para nós paulistas é inimaginável ficar 11 meses sem chover. Mas Israel fica 11 meses sem chover, a parte sul. Mas depois de 11 meses, vem as torrentes do Negueb. O que é a torrente do Negueb? Para você entender melhor. Trombas d'água. Quando vem a tromba d'água, é até arriscado você sair de casa, porque aquelas trombas d'água, ela destrói rodovias, ela transborda os rios, é uma tromba d'água. Isaías diz aí no 44, verso 3, que o Senhor vai derramar uma tromba d'água sobre a sua vida em nome de Jesus. Não vai ser gotas, não, vai vir uma tromba d'água sobre você, que você vai virar as avessas. Aí, muitos aqui cairão na unção, na conferência. Aí a turma vai falar, pastor, por que você caiu? Foi uma tromba d'água. Foi uma tromba d'água que veio sobre mim. É uma promessa de Deus segura, mas também é uma promessa abundante. Deus é o Deus da abundância. O mundo de Deus é o mundo da abundância. Deus tem uma abundância de unção para você. Deus tem uma porção dobrada de unção para você. Virá uma abundância sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, primeira, avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, avivamento também é uma necessidade urgente da igreja. Olha só, Isaías 44, diz assim que o Senhor vai derramar água sobre o sedento, e são torrentes, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eu não sei você, mas às vezes, quando a gente olha para os nossos descendentes, a gente gostaria que eles fossem mais fervorosos. Sim ou não? Sim ou não? Ou eu estou sozinho nessa? Não, pastor, é que você não conhece minha família. Eu olho para os meus descendentes, tanto os espirituais, que são vocês, como os biológicos, que são outros. Eu gostaria que eles fossem muito mais avivados.
Eu gostaria de ver meus filhos, minha família. Você gostaria de viver os seus filhos mais avivados? Você chegando em casa, eles cuspindo fogo, orando em línguas, glorificando o nome do Senhor. Eu gostaria. Eu gostaria. Só que às vezes eu vou falar para alguns de vocês e para alguns lá em casa, eles falam: não, pai, é que você é esse temperamento sanguíneo. Nós somos mais quietinhos. Às vezes eu ouço isso. Mas há uma promessa de Deus, mas também há uma necessidade da nossa família, da nossa igreja, pelo soprar do Espírito Santo. Nós aqui na nossa igreja, nós já fizemos muitos encontros para crianças. E crianças que chegavam lá violentadas, maltratadas, traumatizadas, mas saíam dos nossos encontros curadas e orando em línguas estranhas. Aleluia! Esses dias, os nossos adolescentes fizeram um retiro e me disseram que foi bênção. E eu fui perguntar para eles: o que aconteceu lá? Pai, joguei bola para caramba. Eu falei: isso é legal, você sabe que eu gosto de jogar bola e eu jogo bola. Mas, depois da vírgula, o que mais? Os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos adultos, todos nós temos uma grande necessidade de avivamento, irmãos. Você já pensou? Nós temos uma reunião de jovens e adolescentes aqui, nesse prédio de igreja, 3.000 adolescentes buscando, clamando ao Senhor de todo o coração. Você já pensou? Você já pensou o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu parente saindo de casa? Para onde você está indo? Neto, filho, eu estou indo lá porque vai ter a sexta-feira lá na igreja e eu vou buscar fogo do Espírito Santo. Você já pensou? E sabe qual é a boa notícia? Eu creio que isto vai acontecer para a glória do Senhor Jesus. Dê um glória a Deus aí, por favor. Terceiro, porque eu tenho que ser rápido hoje, que tem a ceia. Mas você sabe que época de avivamento também não tem horário. Nunca houve um avivamento que as reuniões terminaram no horário. Coisa de horário é coisa de religião. Coisa de avivamento sempre passa um pouquinho. Se você reclamar que passou o horário, é que você está precisando ser cheio do Espírito Santo. Mas eu vou tentar manter o horário aqui. Terceira coisa que eu preciso falar para você de avivamento. A primeira, que é uma promessa de Deus. A segunda, que é uma necessidade da igreja. A terceira, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. O Senhor não vai derramar as torrentes de água sobre todos. É sobre o... Eu não ouvi bem. É que a gente vai ficando velho e não ouve bem. É sobre o sedento. O que é sedento? O que é sedento? Você sabe, você pode ficar mais de 40 dias sem comer, sim ou não? Você pode. Mas você não pode ficar mais do que 3 dias sem beber água, senão seus rins secam e você morre. Por isso que quando você jejuar, não deixe de se hidratar, tomar água. Aqui, sedento, é o que é? É aquele camarada que está andando no deserto e começa a ter muita sede. Estou com sede, eu preciso beber água. Se eu não beber água, eu morrerei. É esse sedento. Talvez nós vamos chegar aqui, o nível de igreja, que um dia nós vamos falar: Espírito Santo, enche as nossas vidas, porque se o Senhor não encher as nossas vidas, nós vamos morrer. Esse tipo de sede, que o Espírito Santo nesses dias gere sede, fome, desejo de Deus no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Seguinte, olha só, Isaías, ele diz aqui dessa sede que nós temos que ter por Deus. A primeira é sedento, segunda é terra seca. Talvez terra seca é algo que nós aqui não lembramos do deserto, mas lembramos do nosso Nordeste. No Nordeste, quantos aqui são nordestinos?
Os outros são da onde? Portugal, Miami, Paris, Londres. Aleluia. Agora, você vê que duas palavras que o texto usa aqui é sedento e terra seca. Terra seca. Então, eu não sei você, mas às vezes eu me sinto como uma terra seca. Uma terra seca. Sedento por águas de avivamento. Sabe que nesses dias, meus irmãos, o Espírito Santo pode colocar uma fome, uma sede tão grande em você, que quando você for ligar a televisão, o Espírito Santo aparece lá na tela e fala: vai orar. Vai me buscar. Ah, pastor, eu não assisto mais televisão. Rede social, então. Netflix. Que o Senhor coloca uma sede que você fala: não, porque tem gente assim, pastor Jefferson, que ele fica 2 horas na rede social, mas para orar é difícil. Mas que você não consiga viver sem orar, sem ler a palavra, sem dedicar ao Senhor. O Salmo 42, olha só que verso primeiro. Como suspira a corça é aquele tipo veadinho, aquele animal com chifre, veadinho. Assim como suspira a corça pelas correntes das águas, Davi disse: assim por ti, Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia. Fala para o seu vizinho: nesses dias o Espírito Santo vai colocar muita sede em você. Muita sede. Muita sede. Aleluia. Eu me lembro quando eu fui batizado com fogo do Espírito, em Buenos Aires, na Argentina, na igreja do pastor Anatólio. Lá, é uma coisa que eu não vi em lugar nenhum do mundo. Lá tinha um povo tão sedento para receber, que tinha fila esperando a porta da igreja abrir. Você já viu isso? Quando eu cheguei em Buenos Aires, 8 graus, frio. Aí eu vi aquela fila, aí eu perguntei: e essa fila, de que é? É o povo esperando para entrar na igreja. Eu falei: rapaz do céu, fila para entrar na igreja? Ele falou: é, você vai ver, quando você entrar lá, o pau vai quebrar. Eu falei: não, eu sou bem comedido, eu sou bem tranquilo, eu não tenho isso. Mas eu estava faminto. Eu queria ter uma experiência, eu queria algo novo, eu queria um renovo, porque até então eu era um batistão mais tradicional que uma caixinha de maisena. Batistão, mas sincero, verdadeiro. Senhor, eu preciso de alguma coisa a mais. É como diz aquela música: eu quero ver algo novo. Sabe, isso aí. Falo: não, eu preciso de algo novo. Esse negocinho aqui deu até aqui, agora eu preciso de algo mais. Até aqui eu vim assim, aos trancos e barrancos, mas eu preciso de algo mais. Eu me lembro quando eu entrei, e eu era muito comedido, batistão, que nem alguns de vocês aí. Bem comedido. Não, pastor, esses negócios de loucura aí eu estou fora. Eu gosto da igreja pela palavra. Mas é palavra e poder. Quando o pastor fez apelo, não vinha que nem vocês, não. Faço apelo aqui, vem meia dúzia assim. Aí a gente fala: vem, pelo amor de Deus, irmão, não vou passar vergonha aqui sozinho. Venha vem, irmão, vem. Depois eu pago uma coca para você no final do culto. Não deixa o pastor passar vergonha. Vem. Você sabe, a maior vergonha do pastor é quando ele fez apelo, não vem ninguém. Por isso que eu faço poucos apelos aqui. E aí quando o pastor fez o apelo, eu me lembro que eu fui correndo assim lá na frente. E veio um pessoal correndo que rasgaram até a minha camisa. Camisa nova, cor de abóbora, tinha usado 2 ou 3 vezes só. Saí da igreja com a camisa rasgada. Parecia que eu tinha ido numa luta. Saí com a camisa rasgada. A camisa saiu rasgada, mas eu saí de lá cheio do fogo do Espírito. Você vai sair cheio do fogo do Espírito. Aleluia! Então é importante que você anele, você anseie, você tenha fome.
Essa semana que antecede a conferência, põe lá uma placa na sua televisão: essa semana eu vou orar mais e assistir menos. Quando lá na rede social, você, sei lá, tem jeito de travar a rede social, não sei, eu não entendo essas coisas, mas trava lá a rede social, fala: essa semana eu vou me preparar, sabe por quê? Nessa conferência haverão muitos apelos. Apelos para você falar em línguas, apelo para você ser batizado com o Espírito Santo, apelo para você ser ativado no fogo de Deus, apelo para você ser fervoroso de espírito, apelo para você receber dons espirituais. Irmãos, nessas décadas que nós temos feito conferências, o que eu tenho visto de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, são testemunhos assim, são muitos testemunhos. Agora, Deus ama você como Ele ama essas pessoas. Não é você que vai fazer, é o Espírito Santo. E qual é a sua parte nessa história? Ter fome, ter sede. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de uma experiência com Deus. Eu preciso receber algo novo da parte de Deus. Eu preciso assim de um dunamis, de um poder novo na minha vida. Então eu vou me preparar. É isso. Por isso, se você puder até jejuar um dia. Olha, eu vou jejuar esse dia porque eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero ser usado por Deus. Irmãos, eu vou falar para você. Eu me converti em 1978. E fui um bom crente até o ano 2000. Ou seja, mais de 20 anos. Mas depois que eu tive essa experiência com o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Essa igreja aqui, quando eu cheguei lá da Argentina, essa igreja tinha um pouquinho mais de 100 pessoas lá no Jardim Guapituba. E eu me lembro que eu vim da Argentina, mas eu fiquei com medo. Porque eu recebi tanto fogo, e a nossa igreja era uma igreja batista tradicional. E eu falei: se eu começar a falar de fogo lá, sabe o que eles vão fazer? Mandar eu embora. E na época eu não estava querendo ser mandado embora. Eu cheguei bem quietinho. Ficava me controlando a orar em línguas. Oh, irmãos, amém, graça e paz. Aí o que aconteceu? Num dia de ceia, vamos ministrar a ceia. Daqui a pouco você vai receber a ceia. E aí, naquela época, os diáconos vinham tudo de paletó e gravata. Não é que nem os pastores vêm hoje, aí tudo desarrumado, não. Naquela época era... Aquela época, não, hoje eles vieram arrumadinho até. Tirando um ou outro, vieram bem arrumadinho. Aquela época eles vinham assim, tudo pastor Otávio, que nem você assim, gravata vermelha. E eu aqui, ó, piscou na minha aqui, ó. Falei: isso aqui, não sei o que vai acontecer. Aí os diáconos, na época eram os diáconos que distribuíam os elementos da ceia. Aí, o que aconteceu? Olha o que o Espírito Santo aprontou comigo. Porque andar no Espírito Santo, irmão, às vezes ele te coloca em lugares, em algumas enrascadas. E ele me... Amém! E ele me colocou em uma. Aí, os diáconos, naquela época, eles distribuíram os elementos, o pão e o suco de uva. E naquela época nós tínhamos o costume de trocar o cálice. E cantava aquela musiquinha: Jesus é a aliança. Você que tem mais de 60 anos, você sabe o que eu estou falando, não é? E a gente trocava o cálice. Hoje a gente não troca mais, mas pode trocar também. Mas quando os diáconos foram trocar o cálice, eles receberam uma unção do Espírito. E eu não falei nada, eu estava lá, ó. Eles começaram a cair. E o pior, o cálice com o suco caiu em cima da camisa branca deles. Uma igreja batista tradicional, que nunca tinha acontecido isso. E aí aquele monte de homem caído. Falei: isso aqui não vai acabar bem.
Aí um dos que não caiu veio falar: pastor Silvio, o que está acontecendo com a igreja batista? E eu não sou bobo nem nada. Falei: irmão, não sei o que está acontecendo. Deixa o Espírito fazer e eu aqui, ó. Domingo nós fizemos a despedida da Tereza, que foi para o Japão e quer abrir uma igreja Água Viva no Japão. O marido dela, que está no Japão há muitos anos, aquele dia, ele recebeu tanta unção, que ele ficou orando em línguas 3 dias, sem parar. Ele chegou lá no chefe, e o chefe: tudo bem, não, faz aquilo, 3 dias, o chefe falou: ou você para com isso, ou eu vou te mandar embora. Aí a Tereza veio falar: pastor, meu marido não para mais de falar em língua, o que eu faço? Eu falei: e eu faço o quê? Só estou dizendo para você algumas experiências, e depois daquele dia, a nossa igreja nunca mais foi a mesma. Eu posso te contar muitos testemunhos daquele dia. Muitos testemunhos. Então, eu já vou dizer para você, nós vamos participar da ceia em 2 minutos. Nessa conferência vai acontecer muitas coisas. Não porque o pastor Silvio vai fazer, é porque o Espírito vai, porque aqui tem muita gente que tem fome e sede. Agora, não vem com seu batistoscópio. Pastor, o que é batistoscópio? É um batistão que quer que eu explique a experiência de cada um. Pastor, por que aquela irmã está imitando um galo? Não sei. Por que aquele irmão está saindo correndo? Não sei. Pastor, por que entrou fogo pela minha garganta? Procura um otorrino. Então, tem a sua experiência, eu vou ter a minha. E mais, pastor, já vou dizer para vocês aqui, alto bom som. Se eu cair, não me levante. Deixa eu caído. Porque eu já teve muitas vezes que eu caí na unção e o Espírito falou comigo aqui coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Então, quando eu caí, tem aqueles irmãos que querem levantar a gente, mas não quero levantar. Se vou levantar, eu vou dar um chute na sua barriga. Cada um vai ter a sua experiência. Cada um reage de um jeito. Uns começam a chorar, outros começam a rir, outros começam assim, ficar falantes, outros ficam caladinhos, outros começam a correr, outros começam a gritar, outros começam a dançar. Sim? Fala para o seu vizinho: tenha a sua experiência e deixa eu ter a minha. Por isso, uma palavra final para as madames. Para as madames. Não recomendamos salto alto, nem roupa de madame. Venha preparada para cair. Ah, pastor, e se eu não cair? Não tem problema, nós não oramos para ninguém cair, mas você pode cair. Agora, com salto, você cai, você pode se machucar. Glória a Deus. Olha, irmãos, a minha expectativa é muito grande. Eu quero chamar já a nossa querida Tati. Nós vamos cantar mais um pedacinho da música que o Espírito Santo me levou até. E depois nós vamos participar da ceia. E se passar 5 minutos, lembre, tempo de avivamento não é tempo de horário. Quem sabe nessa conferência você vai ter que ir de Uber embora. Ah, meu marido não aguenta mais esperar, vai de Uber. Eu fui pregar enquanto eles se preparam, junto com o pastor Anatoly, numa igreja em Aracaju, Sergipe. A unção foi tão grande que os homens não conseguiam dirigir. Em frente da igreja ficou uma fila de táxis para levar. A gente carregava as pessoas, botava no banco e o taxista levava. Eu não sei você, mas eu quero me derramar na presença do Espírito Santo.